Olá, muito boa tarde. Meu nome é Cibele, sou advogada em Portugal, junto com meu colega Dr. Marco Binhan. Estamos no escritório Binhan Advogados e estamos cá. Hoje é o primeiro vídeo do canal, onde eu e o Dr. Marco Binhan, após a alteração significativa da Lei de Nacionalidade, nós achamos por bem esclarecer as dúvidas, trazer novidades, trazer como era, como ficou. E nos próximos vídeos nós queremos esmiuçar cada detalhe do que se alterou. Então, para vocês ficarem informados, se inscrevam no canal, que conforme nós vamos estabelecendo os próximos vídeos, vocês serão devidamente notificados. Pode apresentar, Dr. Marco. Esta alteração não é alteração a esta lei da nacionalidade, é uma lei que já tem 40 anos. Nestes 40 anos, nos primeiros 20, teve apenas 2 alterações, nestes últimos 20 já teve 7. Estas alterações têm vindo, as últimas têm vindo a aprofundar mais no sentido do ius soli, o que garante um acesso à nacionalidade a pessoas nascidas em Portugal que anteriormente não tinham acesso à nacionalidade portuguesa. Trouxe alguns esclarecimentos interessantes, importantes a estes estrangeiros, cidadãos nascidos em Portugal, mas ainda assim estrangeiros. Trouxe algumas situações muito úteis e abrangentes a estes. E o vídeo será importante para espalhar esta mensagem. Exatamente. Nós temos aqui, e vai abarcar muitos estrangeiros, mas principalmente muitos brasileiros que têm interesse em obter a nacionalidade portuguesa. Então muitos estavam de fora, principalmente no que relacionado à prova de vínculo com Portugal. Isso era o mais difícil. E agora, por exemplo, a nacionalidade por ser neto de um português ou por ser cônjuge de um português que precisava comprovar vínculo, essa alteração foi importante, que acabou excluindo esses vínculos, né? Então nós podemos falar efetivamente aqui como era a questão dos netos. Tinha que comprovar o vínculo efetivos com Portugal e qual foi a importância da alteração da lei. Embora a lei siga exigindo a comprovação de vínculo efetivo com a comunidade portuguesa, apenas agora, essa comprovação é apenas o domínio da língua portuguesa. Logo, os brasileiros dominam a língua portuguesa, é a língua oficial do Brasil. Então, praticamente, bastamos ser neto de português, originário. O mesmo se aplica aos nacionais dos outros países de língua oficial portuguesa também. A situação é a mesma. O vínculo efetivo à comunidade portuguesa, hoje em dia, basta-se com a apresentação ou verificação do domínio da língua portuguesa. Pois, temos uma importante alteração em relação à questão dos cônjuges e companheiros de portugueses, que também precisava provar vínculo com Portugal. Agora, como era? Tinha que fazer essa prova, né? Inclusive, foi chumbado no primeiro momento essa aprovação dessa lei. Por quê? Porque o presidente, o Marcelo Rebelo, ele achou injusto, porque ele foi considerado que era para ter filhos em comum entre essa pessoa estrangeira casada com esse português ou portuguesa. Então ele achou injusto e por isso foi chumbado e voltou. Quando voltou para ser sancionado, o que aconteceu? Houve totalmente a exclusão dessa questão de ter filhos ou não ter filhos, bastando apenas ter um tempo casado com um nacional português, bastando ter esse período. No caso, pode ser o que é feito, o casamento, como a gente diz, no cartório, casamento no papel, como diz de forma informal os brasileiros, ou até mesmo a união de fato, né? Que no caso de nós, na língua portuguesa, união de fato, que aqui precisaria ser comprovada, mas tem que passar pelo tribunal. A gente precisa reconhecer isso via tribunal, a união de fato, tá certo? Então teve essa alteração importante, então não precisa comprovar vínculo,
vínculo, basta apenas ter a quantidade de anos que a lei estabelece, casado com esse português, mais nada. Então ficou também mais fácil. Tem alguma coisa a tecer, doutor Marcos? Relacionada a isso? E a cidadania para os filhos de imigrantes nascidos em Portugal. Teve uma importância alteração recentemente, em 2017, onde os filhos de estrangeiro que nasciam cá, desde que um dos dois estrangeiros tivesse a residência legal de no mínimo 2 anos, essa criança já nascia portuguesa. Então já foi um grande avanço quando aconteceu isso em 2017. Sim. E hoje teve uma outra, foi um avanço maior ainda. Então foi bem importante essa alteração que teve agora, relacionada a isso. Estas alterações que constam desta lei, por exemplo, os netos de portugueses, não apenas os nascidos no estrangeiro, antes a regra era restrita aos netos de portugueses nascidos no estrangeiro, agora aplica-se também aos netos portugueses não nascidos no estrangeiro, ou seja, os nascidos em Portugal também têm nacionalidade originária. Passa a prever também a nacionalidade originária aos nascidos em Portugal, filhos de pai ou mãe residente em Portugal há pelo menos 1 ano, e aqui há uma diferença importante, além da redução que era de 2 anos, passou para 1. A diferença mais importante é que não tem de ser uma residência legal. A lei é clara ao dizer que é residência independentemente de título. Tá? E basta 1 ano para que conceda a nacionalidade originária, o Estado conceda a nacionalidade originária a essa pessoa nascida em Portugal, do progenitor com residência cá há 1 ano. Tá? Também no momento do pedido da naturalização, já não tanto no âmbito da nacionalidade originária, mas na naturalização, quando se pede a residência a um menor e basta que um dos pais tenha residência legal em Portugal, independentemente dos anos, para que o Estado conceda a naturalidade a essa criança. Antes exigia 5 anos de residência legal do pai, agora já não se exige isso. Existe e também há uma alteração muito importante no que respeita à naturalização ainda dos menores, quando o menor pede a naturalização por meio dos pais, antes exigia-se que tivesse completado um ciclo de ensino em Portugal, um ciclo de ensino básico, 2º ou 3º, ou um ciclo de ensino secundário ou superior. Agora o que se exige é que a prova de ter frequentado qualquer ano de qualquer ciclo. Logo, apenas a matrícula. Basta a matrícula para que este menor, nascido em Portugal, para que lhe seja concedida a naturalização. Também, ok? E neste aspecto, respeito aos menores, neste capítulo era isto. Houve uma alteração em relação à cidadania para descendentes de judeus sefardistas, também. E outra novidade importante, sim, muito importante, a questão do acesso à naturalização das pessoas nascidas em Portugal. Inclusive nós tivemos até um caso em que não tinha outra saída, né? Para um caso que entrou no escritório. Há aqui uma reconciliação, digamos assim, as questões da nacionalidade no que respeita principalmente a esta questão do ius soli, no que respeita a esta lei, estas últimas alterações têm feito uma reconciliação de Portugal com estrangeiros que não deveriam ser considerados estrangeiros. E aqui é acrescentado um número 9 ao artigo 6º, em que prevê a naturalização com dispensa de comprovar a maioridade, com dispensa de comprovar a maioridade e com dispensa de comprovar qualquer ano de residência legal em Portugal, desde que a pessoa não tenha condenação em crime com pena de prisão igual ou superior a 3 anos, a uma pessoa que tivesse nascido nos territórios recém-tornados independentes, ou seja, nos territórios que tornaram-se independentes na década de 70, isto é São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, que não conservaram, ao abrigo de uma lei transitória de 1975, que durou até 88,
entretanto entretanto surgiu a Lei 3781, que é esta em causa, mas esta Lei de 75 era uma lei que previa a conservação da nacionalidade a determinadas pessoas nascidas nas ex-colónias. Quando surgiu a independência das ex-colónias, colocou-se a questão de determinarem-se os cidadãos dos respectivos países. E fizeram-se acordos e surgiu esta lei em Portugal, nesta sequência, na sequência desses acordos internacionais, e previa-se que conservariam a nacionalidade portuguesa as pessoas que residiam cá em Portugal há mais de 5 anos e as outras que, no prazo de 2 anos, fossem declarar que pretendiam conservar a nacionalidade portuguesa. Todos os que não estivessem incluídos nisto, a lei que se aplica, a lei em causa é a Lei 300, não saberia muito de cor, é a Lei 308A, se não me engano, 75. Agora o que se prevê é que as pessoas que não conservaram a nacionalidade ao abrigo dessa lei, por qualquer motivo, nomeadamente porque não estavam cá a residir há mais de 5 anos, prevê-se que essas pessoas, neste momento, após a entrada em vigor desta lei e eventualmente após a publicação da regulamentação, poderá ter acesso à nacionalidade portuguesa por naturalização com dispensa de vários dos requisitos. Que é uma alteração importante que vem com esta lei. E é um processo, e este processo será gratuito para estas pessoas. Portanto, foi uma outra alteração. Uma reconciliação importante de Portugal com estas pessoas que deveriam ser consideradas portuguesas e durante estes anos foram consideradas estrangeiras. Exatamente. Então essas são as principais mudanças nessa nova lei, considerando que tem os pormenores. E outras questõezinhas mais pequeninas. Mas são questões pequenininhas. Que nós vamos desenvolver nos próximos vídeos e são muito importantes que pode abarcar você. Porque às vezes está querendo obter a sua nacionalidade portuguesa e não sabe exatamente se o teu caso se enquadra ou não. Então, ficar atento ao canal destes vídeos, Binheiro Advogados. E iremos publicá-los com os vários detalhes para estas várias situações, ainda outras mais pequeninas. Inclusive dos adotados, que não teve alteração, mas a gente pode falar dos adotados. Sim. Podemos falar se calhar faremos vídeos sobre todas as questões da nacionalidade, não apenas as que resultaram novas com esta lei, mas também as outras que já existiam. Faremos vários vídeos sobre este tema, que é um tema que temos percebido que é muito importante para vários cidadãos portugueses, que às vezes são considerados estrangeiros por razões, por formalidades. Esta lei traz alguma reconciliação com estas pessoas. Fique ligado nos próximos vídeos. Até mais, obrigada. Obrigado.